Na aula anterior, nós falamos que a nossa mente é uma casa, que essa casa possui 4 moradores fixos e que essa casa tem dono. Ou melhor, tem dona. A dona é a consciência, nosso eu mais profundo. Mas esse eu profundo, ele não fala, ele apenas observa. E o seu poder, a sua força, está na sua capacidade de observar, de experimentar tudo. Falamos de 2 moradoras dessa casa, 2 macaquinhas. A macaquinha da memória e a macaquinha das emoções. E nessa aula, vamos falar dos 2 últimos moradores, o macaquinho do pensamento e o macaquinho do ego. No início desse módulo, nós explicamos que meditação não é esvaziar a mente. E por quê? Porque mora em nossa mente o macaquinho do pensamento. Nós não paramos de pensar nunca. Nunca. O macaquinho do pensamento produz a cada segundo um conjunto de pensamentos. Todos nós estamos sempre pensando em alguma coisa. Vem uma ideia, um quadro, uma imagem, uma forma, um plano, um projeto. Nós estamos sempre operando no nível das ideias, no nível do intelecto. Esse é o macaquinho do pensamento. Ele fica o tempo todo. Você pode ir para um local totalmente silencioso, no meio da natureza, como nós estamos aqui agora. Mas os seus pensamentos não param nunca. Esse macaquinho ele está sempre pulando de galho em galho. Você sempre está tendo uma ideia, você sempre está imaginando algo. Mas há aspectos mais profundos desse macaquinho do pensamento. Todos nós recebemos uma criação, uma educação na nossa infância. Todos nós, durante a infância, estivemos cercados de um conjunto de elementos familiares, sociais, culturais, religiosos, que, de certo modo, configuraram o nosso modo de pensar. De modo que nenhum de nós é assim totalmente livre para pensar. Nosso pensamento está configurado. Essa configuração do nosso pensamento é chamada de mindset, uma configuração básica. Todos nós temos crenças. Crenças sobre a vida, crenças sobre felicidade, crenças sobre sucesso, crenças sobre se dar bem, se dar mal, crenças sobre estar alegre ou estar triste, o que traz alegria, o que traz tristeza. Essas são crenças alimentadas pelo macaquinho do pensamento. São ideias. Pode ser que o seu conceito de felicidade foi aprendido quando você era criança. Há um grande documentário na internet chamado Human, em que mostra uma pessoa, um rapaz africano, que o padrasto dele agredia ele fisicamente e dizia que fazia aquilo por amor, para que ele se tornasse um homem forte. Homem forte é homem que apanha. Homem forte é homem que aguenta violência física. E ele cresceu com essa ideia. Então ele agredia todas as pessoas que ele amava. Ele manifestava seu amor através da violência. E ele então, num ato de total descontrole, matou uma mãe com a filha. Um assassinato duplo. Recebeu prisão perpétua. E nesse vídeo emocionante, ele conta que quem ensinou a ele o que é verdadeiramente o amor
foi a mãe dessa mulher que ele assassinou, a avó dessa criança que ele assassinou. Ela não só foi capaz de perdoá-lo, como visitava na prisão e começou a ensinar a ele que amor não tem nada a ver com violência. Que você não é mais homem porque agride ou porque é violento. Isso não é sinal de masculinidade. Isso não é sinal de força. Agredir as pessoas não é sinal de força. Força é algo diferente disso. Força tem a ver com perseverança, com capacidade de realizar, com capacidade de gerar o bem-estar para muitas pessoas, com capacidade de criar o bem comum. Isso é força. Isso é ser um homem de verdade. Ele então teve que mudar a sua ideia. Era uma ideia, um pensamento. Esse é o macaquinho do pensamento. Quais são as crenças que você alimenta? Inconscientemente. Quais são as suas ideias sobre o mundo, sobre a vida e sobre as pessoas que estão moldando o seu comportamento? São ideias. São perspectivas. É o modo com que você enxerga as coisas. E isso tem um impacto determinante na maneira como você vive. Esse é o macaquinho do pensamento. Percebeu a importância dele? Algumas pessoas são criadas em determinadas religiões ou numa determinada cultura, e isso determina a sua visão de mundo. A maneira como ela enxerga o mundo é o macaquinho do pensamento. Mas, se você aprendeu um pensamento, se você aprendeu uma ideia, o que isso significa? Que você não é a ideia. Você é quem aprendeu. Você é a consciência. Você aprende. E se você aprendeu ideias que não te servem mais, você pode reaprender outras. Essa é a vantagem da meditação. A meditação te ensina que você é aquele que aprende, você não é as ideias que você tem. Suas ideias podem ser alteradas. Sua configuração mental pode ser completamente mudada. O seu macaquinho do pensamento é um habitante da sua casa mental, mas você não pode entregar todo o controle a ele. Por fim, nós temos o último macaquinho, o último habitante dessa casa mental, o macaquinho do ego. O ego é a nossa personalidade. Você tem um nome e um sobrenome. Alguém te pergunta, nome e sobrenome? Quando você escreve, você está descrevendo seu ego, sua personalidade, não o seu eu profundo. A pessoa te pergunta, nasceu onde? E você diz a cidade, o estado e o país em que você nasceu. A pessoa te pergunta, nasceu quando? E você diz a década, o ano. Essa é a sua personalidade. Ela tem uma cidade, um estado, um país, uma época, uma geração. Você tem um nome, um sobrenome, uma família sanguínea, um contexto político, econômico, religioso. Tudo isso são condicionantes da sua personalidade. Além disso, você pode ter nascido no corpo masculino ou no corpo feminino. Isso tem um profundo impacto na sua biologia, nas suas questões hormonais e até mesmo no seu cérebro. Todos esses elementos configuram sua personalidade, não o seu eu profundo. Seu eu profundo está além da sua personalidade. Está além disso tudo. Além do país, da cultura, da religião, da família, do seu corpo, das suas características corporais. Esse é o ego. E o macaquinho do ego, ele está sempre falando dentro da nossa cabeça. Se você ficar em silêncio, você vai perceber que tem uma voz dentro da sua mente.
É a sua voz. Você acredita que essa voz te define, mas essa voz é a voz do macaquinho, do ego. E o que essa voz fica fazendo? Isso é feio, isso é bonito, isso é intenso, isso é fraco, isso é alto, isso é baixo, isso é bom, isso é ruim. Essa comparação permanente é uma característica do ego. Porque o ego, ele raciocina em torno de opostos. Ele lida sempre com opostos, com comparações e com julgamentos. Certo, errado, bonito, feio, adequado, inadequado. Ele está sempre julgando. Porque ele julga de acordo com a sua própria configuração. O ego está sempre comparando o mundo e as pessoas a ele mesmo. O ego tem essa característica do mito de Narciso. Narciso é aquele personagem da mitologia grega que se encantou com a própria imagem refletida nas águas. O nosso ego é narcísico. Ele se apaixona por ele mesmo e ele acha que o mundo precisa ser medido por ele. O ego transforma a sua estrutura numa régua e ele começa a medir e a comparar tudo com ele mesmo, acreditando que ele é o padrão de medida para todas as coisas. Esse é o macaquinho do ego. Julgando, comparando, julgando, comparando. É por esta razão que a meditação é um exercício de observação sem julgar e sem comparar. Porque quem observa julgando e comparando é o ego. Meditação é despertar da consciência. Meditação é uma observação qualificada. É uma observação diferente. Não é uma observação do ego. Meditação é ser capaz de observar sem comparar o outro comigo. Sem julgar o outro de acordo com os meus padrões, com os meus valores. Meditar é simplesmente observar o outro como ele é. Como ele é. Observar as coisas como elas são. E ser capaz de aceitar. Ser capaz de permitir que as coisas sejam como elas são. Permitir que as coisas existam. Permitir que as coisas pertençam à vida. Sem necessidade de ficar o tempo todo comparando e julgando. Agora imagine esse quadro da casa mental. Pensamento, ego, memória, emoções. Imagina a algazarra que esses macaquinhos fazem na sua mente. É por isso que você muitas vezes se sente esgotado. É por isso que muitas vezes você se sente cansado, deprimido, angustiado, preocupado, ansioso, porque esses 4 macaquinhos fazem uma verdadeira confusão na sua casa mental. Meditação, então, é trazer harmonia, serenidade, porque você vai observar esses macaquinhos, mas você não vai julgar nenhum deles. Você vai observar com máxima compaixão. Você não vai interagir com os macaquinhos, porque senão eles te dominam. Você não vai interferir na atividade deles. Deixa a emoção, deixa o pensamento surgir, deixa essa voz interior ficar falando, deixa as memórias surgirem. Você simplesmente observa, fica atento. E pelo simples fato de observar, você começa a detectar padrões. Padrões. Quando você percebe os padrões da sua casa mental, você adquiriu consciência. Você ampliou a sua consciência. Você qualificou a sua
percepção. Isso é meditação.